Olá, família! Sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. Essa semana nós vamos estudar Doutrina e Convênios, seção 58 e a seção 59. Tá bom? Vamos começar aqui na seção 58, do versículo 1 em diante. Aqui o contexto histórico, tá bom? É que os membros da igreja estavam chegando no Missouri, tá bom? Que era o lugar da terra de Sião. Na verdade, a terra de Sião, a cidade de Sião, ela é praticamente do tamanho de São Paulo, tá bom? Vai caber muita gente. Mas na revelação anterior que nós recebemos, tá bom? Na seção 57, né? Falou que o lugar central é em Independência, no Missouri, tá bom? Onde é o templo ali que vai ser construído, o templo que nós falamos ontem. Mas a cidade de Sião mesmo, ela vai ser bem grande, tá bom? Então aqui, por exemplo, essa revelação, ela foi dada aqui no condado de Jackson, lá no Missouri, tá bom? Aqui diz que a revelação foi dada no dia 1º de agosto. O que aconteceu? Muitos membros da igreja chegaram ali e eles queriam orientação do Senhor, né? Porque aquele era o local central ali e o lugar da cidade de Sião, e eles queriam orientação, o que fazer, as coisas, tá bom? Então a gente vai ler os versículos e falar mais algumas coisas aqui, tá bom? A explicação no manual tanto fala do condado de Jackson, como também da cidade de Independence, né, lá no Missouri, tá bom? Que é o que nós compartilhamos ontem. Então vamos lá pegar aqui, né, a pergunta que eles fizeram, que é conhecer a vontade do Senhor a respeito, né, do novo local da reunião, o que eles deveriam fazer ali. Então a gente vai ver aqui essa revelação a partir do versículo 1 aqui, diz assim, o versículo 1 e 2. Escuta, ó élderes de minha igreja, e dai ouvido a minhas palavras. Aprendei de mim a minha vontade concernente a vós, e também a esta terra para a qual vos enviei. Eis que em verdade vos digo, bem-aventurado é o que guarda os meus mandamentos, seja na vida ou na morte. O que é fiel nas tribulações receberá maior recompensa no reino de Deus. Então, aqui a gente já viu que vai falar das tribulações, né? Bom, por exemplo, a partir do próximo versículo, nós vamos ler aqui o versículo 3, a gente vai ver que os membros da igreja, eles chegaram, né, na cidade de Sião, e ali eles veem que não é bem o que eles estavam esperando, tá bom? Por exemplo, não era uma cidade tecnológica, não era um grande povoado, né? Não era o que dizemos de uma, não sei se a perspectiva que ele estava era uma cidade grande, mas enfim, a cidade de Sião é dita nas escrituras como algo perfeito, né? E eles chegando lá, eles não encontraram essa perfeição, e o Senhor vai falar aqui. Já vou dando logo o spoiler, né? Spoiler é uma palavra que se diz contando o final. O spoiler aqui é que, na verdade, eles não entenderam que eles têm que construir Sião, tá bom? Não é chegar no lugar pronto, né? Nós devemos construir Sião, tá bom? Então vai haver muito sacrifício, muitas coisas acontecendo, vão ser expulsos de um lugar para o outro, e o Senhor vai explicando e dando revelação a eles aqui, tá bom? Então eles chegaram lá e a perspectiva que eles viram, que eles tinham, né, da cidade de Sião, quando chegaram lá, eles falam, mas é isso aqui, né, que é a cidade de Sião? Então eles requerem do Senhor, não explicação, mas o que eles devem fazer, tá bom? E essa revelação vem explicando aqui o que nós podemos fazer também para estabelecer Sião. Então, vamos lá, o versículo 3 aqui, o versículo 3 e 4, diz assim: Agora não podeis com os vossos olhos naturais ver os desígnios de vosso Deus com respeito às coisas que virão mais tarde, nem a glória que seguirá depois de muitas tribulações. Olha só, né? Então eles chegam naquele local, vê ali e o Senhor fala, vocês não conseguem enxergar. É aqui mesmo que é Sião. Vocês não estão com os olhos naturais, a gente não consegue ver. Eles tinham que ter os olhos, não somente da fé, mas a esperança, porque essa sessão ela vai trazendo esperança do que é Sião, tá bom? Como estabelecer Sião. Então, a perspectiva deles era aquela, e o Senhor já deixa bem claro, olha, com os olhos naturais, vocês não conseguem entender. Assim, né, como algumas pessoas, alguns amigos nossos, às vezes não compreendem por que a gente não vai num clube no dia do domingo, né? Porque nós vamos à igreja adorar ao Senhor e não está num clube, né? Com piscina, outras coisas assim.
e às vezes a gente recusa certos convites para estar no dia do Senhor na adoração. Então, as pessoas não entendem porque elas não conseguem compreender. Então, aqui, um sentido seria esse: eles não estavam conseguindo ver o que realmente é a cidade de Sião, ali mesmo, né? Mas com os olhos naturais não dava para ver, tá bom? Era um povoado pequeno, né? Então, vou ler de novo o 3 e emendar com o 4 aqui. Por agora não podeis, com vossos olhos naturais, ver os desígnios de vosso Deus com respeito às coisas que virão mais tarde, nem a glória que se seguirá depois de muitas tribulações. Pois após muitas tribulações vêm as bênçãos. Portanto, vem o dia em que sereis coroado de muita glória. Ainda não é chegada a hora, mas está perto, né? Então aqui o Senhor ainda fala, depois de muitas tribulações vêm as bênçãos, depois das dificuldades que vêm as bênçãos assim. Então os membros da igreja esperavam ali, né, ver um local já organizado, bonito, tudo, mas não, eles precisavam construir este local, tá bom? Lá em Doutrina, só falando, eles não vão conseguir, né, concluir essa obra de construir Sião. A gente vai estudar aqui, a gente vai ver muita coisa que vai acontecendo e que atrapalha o progresso dessa cidade de Sião. Mas não é que Satanás ele está impedindo, tá bom? É a questão das pessoas não viverem os mandamentos. É claro que o inimigo ele quer que nós não guardemos os mandamentos. O que eu quero colocar é que não existe algo que o diabo vai fazer para impedir a obra de Deus. Quem impede a obra de Deus somos nós mesmos. Então, o fato deles não conseguirem construir a cidade de Sião, e aqui nessa revelação, o Senhor sabe das limitações deles. Na verdade, o Senhor fala nessa revelação que eles estão lançando o alicerce dessa cidade. Isso aqui vai ser muito tempo para se construir um lugar perfeito, né, com o Senhor. Então, demora-se para se construir isso, né? Sião, ser todos uno de coração ali. Por exemplo, lá em Doutrina e Convênio, 105, versículo 9, eu anotei aqui, para falar um dos motivos por que a cidade não conseguiu ser construída, tá bom? Então lá diz assim: portanto, em consequência das transgressões de meu povo, é conveniente para mim que meus elders esperem um pouco a redenção de Sião. Então, por conta de iniquidade, por conta de pecado, dificuldades, né? Então a pessoa não conseguia. Desde o começo, né, dessas semanas aí, a gente está estudando sobre a lei da consagração, qual a dificuldade, né? Alguns viviam espontaneamente a lei da consagração. Tinha ali, quando Joseph Smith, inclusive, ele chega em Ohio, já tinha pessoas que estavam tentando viver essa lei, mesmo sem o mandamento, compartilhando sua fazenda com outras pessoas, tentando fazer uma comunidade unida ali. E aí, então, o Senhor vai revelando as coisas que agregam, né, na lei da consagração, mas outros, né, então, conforme a gente viu, uns estavam de boa vontade vivendo, e outros tinham muita dificuldade, com egoísmo, dificuldade. Então, é difícil, né, construir uma cidade de Sião assim. Então, o Senhor fala aqui que por conta de transgressão, né, lá em Doutrina e Convênio, o que eu li, Doutrina e Convênio 105, versículo 9, por causa de transgressão que eles não conseguiram e teriam que esperar um pouco mais, tá bom? Vamos lá, o versículo 5 aqui, voltando para a Doutrina e Convênio 58, versículo 5, diz assim: lembrai-vos disso, que eu vos digo de antemão, para que guardeis no coração e recebais o que seguirá. Então, aqui, ele fala para guardar no coração, né, essas coisas que ele está falando aqui, que eles vão receber, ou seja, a promessa, tá bom, dessa cidade. Lembrando que aqui também a gente tem que pegar o lado espiritual, né, da escritura, que o lugar perfeito aqui é um sinal de onde nós iremos viver, numa pátria maior. Igual no Velho Testamento, era prometido lá Canaã, a terra que mana leite e mel, uma terra perfeita, né? Isso seria como Sião para eles ali, para as tribos de Israel. Porém, depois Paulo ele vem explicando, nós esperamos uma pátria muito melhor, uma pátria celestial. É o reino celestial que nós queremos. Então, nós espiritualizamos, né, a escritura, não colocando foco só nas coisas físicas, como o próprio versículo falou. Com os olhos naturais nós não podemos ver, mas o que nós esperamos é uma pátria celestial, tá bom? Vamos aqui
Aqui quando... Vamos lá para o versículo 6 em diante aqui. Do versículo 6 em diante aqui, o Senhor vai falando da preparação para essa cidade. Né? Ele vai usar aqui a parábola das bodas, né? A preparação para receber o cordeiro, tá bom? A parábola das bodas, né, se encontra em Mateus 22, que fala sobre o grande rei, né, que fez uma festa de casamento de seu filho e convidou as pessoas para as bodas, né? E muitos recusaram o convite e ele manda convidar mais gente. Então está em Mateus 22. E também em Apocalipse 19 a gente vai falar um pouquinho aqui, tá bom? Mas primeiro vamos ler os versículos aqui. Doutrina e Convênios, seção 58, versículos 6 e 7 diz assim: Eis que em verdade vos digo que por este motivo vos enviei, para que fosseis obedientes e para que vossas orações estivessem preparado para prestar testemunho das coisas que estão para vir. E também para que tivesseis a honra de estabelecer os alicerces. Olha só, né? Aqui então ele fala que eles estão ali naquela cidade, primeiramente para prestar um testemunho, que eles vão, que eles estão tendo a honra de estabelecer o alicerce. O alicerce é a base. Então veja que eles não construiriam a cidade de Sião, mas isso seria a base. De fato, nós vivemos sobre a base da antiguidade, né? Por exemplo, eu vou colocar dessa maneira. Eu tenho um templo, né, de São Paulo aqui, o templo foi construído em 1978, né? Eu nasci em 1979. Eu acho que ele foi dedicado em 1979, né? Foi a construção ali. E veja, eu estou colhendo um fruto que eu não plantei. Outros lançaram o alicerce do templo, concluíram, né? Eu tenho histórias e relatos de pessoas que fizeram sacrifício para que esse templo fosse erigido, construído aqui em São Paulo. E hoje eu vivo sobre esse alicerce. Então, uns lançaram o princípio deles alicerce e nem viveram, né? Para entrar, para fazer seu selamento com suas famílias, tá bom? Mas nós colhemos esse fruto. Então, aqui ele está falando da cidade de Sião, é o princípio, eles lançaram o alicerce, e nós vamos continuar para construir essa cidade. Primeiro, devemos construir Sião dentro do nosso próprio lar, conforme nós estudamos ontem, tá bom? E aí vai expandindo ali para Ala, para Estaca, e assim nós vamos construir a cidade de Sião. Vamos lá, então aqui o versículo 6 e o versículo 7, né, diz sobre essa honra aqui. O versículo 7 diz: Também para que tivesses a honra de estabelecer o alicerce e de testificar quando a terra da qual Sião de Deus será edificada. Então, essa é uma honra, né, servir no reino de Deus. Toda vez que nós estamos servindo na igreja, servindo no reino de Deus, nós estamos estabelecendo Sião, tá bom? Versículo 8 e 9 aqui diz assim, não, vou ler do 8 ao 12, para concluir aqui, porque vai falar das bodas do Cordeiro. Também para que um banquete de coisas gordas fossem preparada para os pobres, sim, um banquete de coisas gordas, de vinho puro, bem refinado, para que a terra saiba que a boca dos profetas não falhará, ou seja, quando fala que a boca dos profetas não falhará, é que eles falaram sobre a cidade de Sião e a cidade de Sião vai ser construída, não vai falhar a palavra do Senhor, como o próprio Senhor fala, né? O céu e a terra passarão, mas a palavra do Senhor não passará. Sim, uma ceia na casa do Senhor, bem preparada, para a qual todas as nações serão convidadas. Veja que a cidade não será só para nós, mas todos estão convidados a vir e participar. E nós convidamos as pessoas a fazer convênios com o Senhor por meio do batismo, né, por meio da pregação do evangelho ali. E aqui o Senhor fala aqui, o versículo 10 ao 12, né, falando dos convidados aqui, ó. Primeiro os ricos, instruídos, sábios e pobres. Aqui né, comparando com a parábola lá em Mateus 22, primeiramente o Senhor fez a grande ceia ali, o convite, e convidou aqueles que eram os da linhagem real, vamos colocar assim, a casa de Israel. Quando a casa de Israel recusou, ele convidou, ele falou para os servos, ide nos caminhos evalados, né? Chamai os coxos, os mancos, todos para vir para a pregação do evangelho aos gentios, convidando todos para a ceia do Senhor. Então, primeiramente foi convidado aos ricos, os que são os herdeiros, né, e eles recusam isso. Então, o versículo continua aqui, né? Primeiro os ricos, instruídos, sábios e nobres.
Depois vem o dia do meu poder. Então os pobres, coxos, cegos, surdos virão das bodas do Cordeiro e participarão da ceia do Senhor, preparadas para o grande dia que virá. Eis que eu, o Senhor, o disse. Né? Eu vou ler aqui só a questão da nossa preparação para as bodas do Cordeiro. Eu vou ler aqui Apocalipse capítulo 19, versículos 7 e 8. Diz aqui: regozijemo-nos e alegremo-nos, e demos-lhe glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou. Então aqui a figura em Apocalipse é de um casamento, as bodas do Cordeiro ali, em Mateus 22, é o rei casando o seu filho. Ou seja, o filho seria Jesus Cristo casando com a noiva, que é a igreja, tá bom? Essa união. Então ele quer celebrar esse casamento. E fala que a noiva, ela tem que se adornar, ela tem que se preparar para receber o noivo. Até mesmo em nossa tradição é assim. Quando Carol, minha filha, foi entrar de noiva, né? Ela vai estar de vestido de branco, bem arrumada. Então a gente, assim como a gente apronta uma noiva, né, para o noivo, assim é a igreja, ela tem que se preparar para o noivo, para Cristo que está vindo, tá bom? E a preparação, o que que é, né, aqui? Que roupas são essas? Está aqui no versículo 8 de Apocalipse 19. E foi-lhe permitido que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, né, resplandecente e brilhante. Aqui também, né, tem a ver com aquela a mulher vestida de sol, é a igreja de Cristo com a glória celestial. É isso que nós queremos. Aqui está dando o simbolismo de roupas que a pessoa se veste, porém, o que representa essas roupas? Mais importante, o versículo continua. Porque o linho fino são as obras justas dos santos. Então, as roupas, né, a preparação são obras justas que nós devemos fazer. Tá bom? Guardar os convênios que nós fazemos com o Senhor. Juntando com Mateus 22, a gente vê que todos são convidados, e aqui menciona também cego, surdo, paralítico, todos, né? E eu me encaixo nesses, né? E o que que acontece? O que faz uma pessoa não estar e não poder participar da bodas, né, da ceia do Senhor e ser retirado? Justamente a roupa. Em Mateus 28 fala justamente da roupa. O Senhor encontra um ali e pergunta para ele: amigo, como entraste aqui não vestindo os trajes, né? Não vestindo a roupa correta, né? E aí, então, aquele homem emudeceu, emudeceu, como diz na Escritura. Por quê? Porque ele sabia, não é que ele não sabia, ele sabia que tinha que colocar certas roupas. Fazer uma referência para nós. Nós sabemos que devemos ir ao templo e nos vestirmos com os convênios do Senhor. Quando nós vamos aos templos, nós nos vestimos com o Senhor, nós vestimos uma roupa. Então, se nós não vestimos essa roupa para esperar fazer o convênio com o Senhor, a gente não vai poder estar nessas bodas que Cristo está falando aqui, tá bom? Então, é essa a simbologia que nós temos aqui. Então, aquele homem, como diz, né, em Mateus 22, ele emudeceu, ele não disse eu não sabia. Todos nós sabemos que devemos entrar no templo e fazer convênio com o Senhor. Não fique adiando. Converse com o bispo, faça as aulas de preparação para o templo e assim por diante. Tá bom? É essa mensagem que nós compartilhamos com vocês em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.